Gabriel, ele é nascido em Birigui, interior de São Paulo, vizinho aqui, região de Araçatuba. Gabriel Soares é músico, cantor, produtor, compositor e escritor. Gabriel também é jornalista e acaba de lançar o seu terceiro livro, Agenda do Impossível, publicado pela editora Zain, por meio da coleção Cancioneiro Zain. O lançamento foi um dos destaques, inclusive, da Feira do Livro. Gabriel também é fundador da banda de indie rock Atalhos, que já conta aí com 5 álbuns em sua discografia. Agenda do Impossível é o terceiro livro do Gabriel. Ele também é autor do livro As Madalenes das Freiras, de 2015, e Cidade Pequena, de 2018. Então, Gabriel, muito obrigada, seja bem-vindo. Obrigado, Manu, pelo convite aí. Para mim é um prazerzaço estar conversando com você e apresentando esse livro novo que eu estou lançando. Gabriel, então começando, né? Eu falei aí que você é nascido em Birigui, que você é de Birigui, é região de Araçatuba, que é onde eu moro. E você é um artista aí que percorre o mundo fazendo arte, né? Fazendo música, escrevendo, enfim, são muitas linguagens. E você já, assim, é uma pergunta, começando já com uma pergunta um pouco aí filosófica, né? Na verdade, muito filosófica. Que tipo de artista é você, Gabriel? Você já parou para É o que pensar você sobre falou. isso? Já. É o que você falou, fazendo arte aí, né, pelo mundo. Fazendo arte igual a minha avó falava, aí tá fazendo coisa errada, né? De fazer arte. E eu acho que eu me considero, assim, um artista independente, né? Porque eu tenho essa banda de rock, né? Atalhos, que a gente já tem aí muitos anos de carreira. Mas a gente tem uma posição assim super independente, né? Hoje em dia a gente consegue lançar disco de vinil por um selo lá de Barcelona e tudo mais, mas é tudo uma coisa bem assim, não é grande, né? Não tá no mainstream hoje em dia, tá bem diferente, né? Eu quero o rock dos anos 80, 90, por o que é fazer rock hoje, né, no Brasil. Então a gente, assim, sou um artista independente, né? Tá no indie, mas assim sempre com um público bem nichado, uma coisa assim pequena, né? E com a literatura agora, esse terceiro livro que eu estou lançando, né, o Agenda do Impossível, estou muito feliz, estou lançando com uma editora maior agora, que é a editora Zain, que tá crescendo bastante aí no mercado. Eles têm uma ligação muito forte com a música também, né? Então, eles estão lançando essa coleção, que é a coleção Cancioneiro, né, que você falou, que são livros escritos por músicos. Então, esse fato também de eu ser muito apaixonado por literatura, sempre ter uma conexão com os livros, com a literatura. Em Birigui também, uma época que eu morei, né, depois que que eu me formei em jornalismo, eu tive uma livraria durante 3, 4 anos em Birigui. Então, eu sempre tive uma conexão com os livros também, né? Mas o fato de eu ser músico acabou ajudando também a conseguir essa publicação, né? A gente já volta nesse assunto já já. Eu gostaria que você falasse aí da experiência de ter publicado um livro na Feira do Livro, né? Uma feira que atrai um grande público, com muitas atrações, né? A feira aconteceu, acho que ela terminou no dia 7 de junho, né? O lançamento foi no dia 4. E aí eu gostaria que você falasse aí um pouquinho dessa experiência para você. Não, para mim foi maravilhoso, porque no ano passado eu tinha ido lá na feira, né, como consumidor ali, comprar livros e tal, porque eu sempre gosto de estar visitando livrarias e ali também as principais editoras do país estavam lá, né? Então eu também fui lá e acabei conversando com o Léo, que é o dono da editora Zain, né? Na verdade, quem fez a ponte, assim, para eu estar em contato com essa editora foi um amigo meu que acabei ficando amigo dele, que é o Sérgio Molina. Ele é acho que é um dos principais tradutores do espanhol para o português. Ele traduziu Don Quixote pela editora 34, traduziu mais de quase 100 livros aí do espanhol para o português. E eu sempre tive uma conexão muito forte com a Argentina também. Ele nasceu na Argentina, mora no Brasil há muito tempo, né, o Sérgio. E eu sempre tive uma conexão muito forte com a Argentina. Eu morei em Buenos Aires e tudo mais. E durante a época que eu estava lendo os diários do Ricardo Piglia, que é um escritor argentino,
Eu fiquei muito viciado na obra, assim, queria entender mais sobre ele, só que ele tinha morrido já, o Ricardo Piglia. E aí eu tentei entrar em contato com o Sérgio, que era o tradutor do Ricardo Piglia. Então, nesse contato, a gente acabou ficando amigo, né? Falando sobre literatura, trocando ideias sobre muitos livros. Aprendi muito com o Sérgio. E aí eu mostrei o manuscrito que eu tinha desse novo livro, né? Mostrei umas ideias, alguns trechos. Ele gostou muito do livro e se entusiasmou, porque tem muito sobre viagens, muito sobre Argentina, né? Então aí depois ele começou a fazer a ponte para mim com essa editora, a editora Zain, porque ele já tinha trabalhado para a Zain como tradutor. Acho que ele traduziu um livro do Carpentier, alguns outros livros, né? Então ele foi apresentando a minha obra para o pessoal da editora Zain, e no final acabou que deu muito certo, o pessoal gostou muito do livro e a gente conseguiu fazer com que a publicação tivesse na Feira do Livro, né, nesse ano em São Paulo. Então foi muito especial estar lançando lá. A gente fez tipo um bate-papo ali em alguns dos tablados que tinham lá, né? Então, para mim foi muito especial. Por exemplo, acabou a minha participação num tablado ali, no outro já estava começando do Fernando Moraes, que é um dos grandes biógrafos, que inclusive eu tive que ler ele também na faculdade de jornalismo, né? Ter lido o Chateau, que ele escreveu. Então, para mim ali foi muito instigante, não só pelo fato de eu estar lançando o meu livro junto com vários autores importantes, mas também eu mesmo como leitor, né? Tá naquele ambiente que eu sempre gostei muito, então foi uma experiência espetacular. Maravilha. E por falar em Sérgio Molina, seria a minha próxima pergunta. Ele escreveu a orelha do livro, né? Ele escreveu a orelha do livro porque ele foi um dos primeiros, assim, que conseguiu ler a obra, né? Porque eu estava escrevendo, eu passei muitos anos escrevendo esse livro, que funciona quase como se fosse um diário, né? Mas não é um diário. Então eu mantive aí uns 5 anos até chegar ao finzinho da pandemia. Eu conto um pouco também, atravessa a pandemia no final do livro, né? Mas ele foi um dos primeiros, assim, que eu tive coragem de mostrar e trocar ideias sobre o manuscrito mesmo, né? Então ele conhecia muito o livro, né? Então ele sabia muito sobre o que era o livro. E aí na hora o pessoal da editora me perguntou, né, se eu tinha alguma sugestão para quem pudesse escrever essa orelha, eu já pensei logo de cara nele, porque além de ser um cara assim que sabe muito de literatura, que conviveu com muitos escritores, né, que traduziu muita gente e que leu também muitos livros que eu cito no livro. Além de tudo isso, é um cara que já conhecia a obra, que já sabia, ele me ajudou a preparar o livro, né, depois, então eu não pensei duas vezes em convidá-lo para participar aí E eu gostei muito do texto que ele escreveu na orelha. E eu vou pegar aí carona num trecho dele, né? Nessa orelha, para te fazer a próxima pergunta. Ele disse assim: que a obra é uma coleção de aforismos e micronarrativas instantâneos do cotidiano, reverberado ora em tom menor, ora na tonalidade do absurdo. Então, Gabriel, minha pergunta é sobre essa tonalidade do absurdo. De onde veio esse nome Agenda do Absurdo? E o que é esse absurdo representado na obra? Ele é definido pelo quê? O absurdo, assim, acho que uma coisa que sempre me deixou, assim, muito reflexivo sobre ele foi quando eu li o livro O Mito de Sísifo, do Camus, né? Que ele trata sobre o absurdo e ele tem vários capítulos lá que tratam sobre isso, né? Sobre o absurdo de estar vivo, né? De você saber que você está vivo, que você vai morrer um dia. Então, como lidar com essa angústia, né? Que ele pega também calando um pouco no que o Heidegger fala, né? Do ser lançado para a morte. Então, tem uma veia assim existencial muito forte nesse livro. Então, a questão do absurdo está sempre muito colocada nas minhas reflexões, nos meus pensamentos, que eu vou jogando em cima do livro aí também, né? Então, mas acho que assim, o Camus ele faz a pergunta crucial, né, da filosofia no Mito de Sísifo, né, que ele fala se a vida vale a pena ser vivida ou não, né? Falando sobre o suicídio, sobre a escolha existencial, né, do ser humano. E a partir do momento que você escolhe viver, que você acha que a vida vale a pena ser vivida, ele dá uma sugestão ali que eu também concordo que é uma sugestão afirmativa da vida, né? Então,
a partir de você tem que enfrentar o absurdo, porque atravessado, né, pela angústia, né, de saber que você nasce, que você vai morrer, que o seu tempo é finito, né, que você tem que fazer as suas escolhas e ser responsável por elas, mas ao mesmo tempo atravessando esse absurdo, tendo consciência do absurdo, a resposta para ele é uma vida afirmativa, mesmo sabendo que para o Camille e para mim também a vida não tem um sentido, né? Assim, exato. Não é você não nasce já com uma missão ou com alguma coisa. Então, para nós assim que nos consideramos existencialistas, é meio a vida não tem um sentido, né? Prévio, mas você pode dar um valor a ela, você pode dar um direcionamento através das suas escolhas e as suas decisões, né? Então, você é obrigado, como dizia o Sartre, a abraçar a sua própria liberdade, né? A liberdade de tomar as escolhas, de tomar suas decisões e ser totalmente responsável por elas. Então, o absurdo é isso, ele tem, nas coisas que eu escrevo, nos textos que eu comento, nas minhas reflexões de pensamento, ele está sempre muito presente, mas através de uma perspectiva afirmativa também, não é aquela coisa melancólica, assim, muito triste, para trás, né? Até outro dia eu estava lendo uma resenha que saiu sobre o livro que eu gostei bastante, que a menina falou que o meu livro tem uma melancolia luminosa, né? Então é uma coisa mais solar, assim, afirmativa, né? Inclusive é uma definição muito boa. Eu não consegui ler inteiro o livro, eu li algumas páginas e tem assim um jogo de humor, luz e sombra, reflexões, algumas perguntas respondidas, outras perguntas feitas, né? E é uma pegada bem. É um livro existencialista, né, Gabriel? Você citou aí já vários filósofos, vários escritores que são reconhecidos por isso, né? Por fazer esses questionamentos da vida. E aí, como foi o processo da escrita para você? Assim, são textos, né, micronarrativas que você escreveu ao longo, né, dos últimos anos ou que você como que foi, assim? De onde vieram esses textos? Sim, porque eu nunca também imaginei que eu fosse ser escritor, né? Eu nunca me via assim como escritor, até a própria palavra escritor me causava graça, assim. Mas eu escrevi o primeiro livro com um amigo meu, que a gente se encontrou depois de muito tempo, um amigo de colégio. Eu tinha um blog que eu escrevia algumas coisas lá, mas sem muita pretensão, né? E ele leu um dos textos ali que eu escrevi, chamava Deus é Amor, porque Deus é Amor é uma frase que a gente no Colégio das Freiras, em Birigui, a gente sempre tinha que começar uma redação com essa frase. E, a gente colocava Deus é Amor, aí vinha a redação. Então era uma coisa obrigatória para a gente. Aí eu escrevi no blog, fiz um texto meio sarcástico, irônico, né, falando sobre as contradições do Colégio da Freira. E ele gostou muito desse texto. E aí ele me convidou porque ele falou que ele já tinha alguns textos e tal, e ele me convidou para a gente dividir o primeiro livro. Ele já morava em São Paulo, já tinha alguns contatos, era advogado, tinha alguns contatos editoriais, e a gente lançou esse As Madeleines das Freiras. Na época eu estava muito viciado no Marcel Proust, que eu estava lendo Em Busca do Tempo Perdido, e As Madeleines são aquela bolachinha, o personagem, logo no começo do livro, ele come a bolachinha e só com o sabor da bolacha, tudo, ele tem uma epifania, assim, que ele vai lembrando de coisas que ele, sabe, da infância e da família dele, do lugar que ele vivia. Então a gente fez essa brincadeira aí com o livro. E aí depois, eu, durante o tempo, depois que eu me formei em jornalismo, eu tinha uma livraria em Birigui, que era a Livraria Moscou, né? E teve um jornal em Birigui que durou pouco tempo também, mas era um jornal impresso e eles me convidaram para fazer resenhas literárias e lançar um texto uma vez por semana sobre as coisas que eu estava lendo e tal. E eu, durante muito tempo, escrevia e mandava para eles, tal, era publicado toda semana. Aí o jornal depois acabou falindo, fechou. E eu gostei daquele processo de escrever as resenhas, né, dos livros que eu estava lendo. Mas eram resenhas completamente diferentes, porque era mais um pretexto para eu falar sobre mim mesmo do que falar sobre os livros, né? Porque resenha de livro já tinha vários, inclusive eram livros famosos que eu estava lendo, livros clássicos, né? Então eu comecei a ter um pretexto de falar sobre mim. Então eu fui meio que desenvolvendo uma escrita mais autobiográfica, né?
E aí depois eu juntei esses vários textos que eu escrevi nessa época e publiquei o Cidade Pequena, né? E depois eu continuei escrevendo algumas outras coisas, tal, mas sem um projeto de um novo livro, né? Até que um dia eu comecei a resolver a escrever e a manter como se fosse um diário, mas eu, ao mesmo tempo não queria que fosse um diário. Mas aí eu comecei a ter uma escrita mais estruturada, né? Então eu comecei como se fosse um diário, mas sem ser um diário, onde eu comentava alguns pensamentos que eu tinha durante o dia, comentava leituras que eu estava lendo, né? Durante Isso os depois momentos do da vida, lançamento ia do lá seu primeiro colocando. livro. Depois de você ter lançado já o Oi? primeiro livro, isso E isso, não, depois de ter lançado o primeiro e o segundo livro já, ah, né? Então, e aí eu comecei a colocar no papel, a estruturar. Então ele foi ganhando forma, né? Fazia muitas viagens, né? Viajava pela América Latina muito, viajava com a banda também. Então eu fui colocando várias coisas, coisas pessoais sobre relacionamentos que eu tinha, coisas que estavam acabando, que recomeçavam, lugares que eu visitava, né? Observações sobre os lugares. Aí eu fui vendo que estava ganhando força, né, própria o livro, né? Então que poderia se transformar num livro, né? Então depois de umas 100 páginas escritas aí, o livro tem 300 e pouco, já fui vendo que daria um livro, né? Então eu fui estendendo e entendendo a estrutura dele para ele ficar coeso e tudo mais. Mas basicamente são aforismos, pensamentos rápidos, né, que eu tenho às vezes, micronarrativas, né, que às vezes eu conto uns causos, coisas que aconteceram comigo, assim, que eu coloco lá como se fossem contos, né? E tem muita citação de livro, né? Muita coisa, mas não de uma maneira de querer enfeitar o texto, senão que são leituras que me acompanham, né? Porque eu tenho uma relação muito direta com os livros, né? Então, uso a literatura mesmo como arma, né? Como um recurso existencial. Então, eu vou para te fazer muitas essa coisas, às vezes, pergunta, na vida. aguenta aí. Tá bom. Não, olha, não antecipe resposta. Continue, Gabriel, desculpa. Não, mas é isso, não. São várias coisas sobre livros e tudo mais que eu ia colocando, e então eu também fui entendendo que esse livro que eu estava criando também me ajudava a compreender e a interpretar a minha vida e o ambiente onde eu estava vivendo, né? Então, eu vivi muito desse livro. É um livro autobiográfico, né? Claro que você tem ali, a parte tem muita coisa sobre memória também, mas então ele acaba sendo ficcional por um lado também, porque sempre quando você vai recontar uma coisa, vai rememorar, o cérebro ali, ele tá meio que ele já inventa algumas coisas ao mesmo tempo que tá lembrando, mesmo sem saber, né? Porque a gente não tem o controle total da memória. Então acaba sendo ficcional ao mesmo tempo que é biográfico, né? São os delírios, né? Do nosso cérebro, delírios involuntários. É. É. Gabriel, e aí, já, né, ainda pegando o gancho desses textos, como que foi a curadoria? Como que você selecionou esses textos? Na verdade eu fui escrevendo assim, depois eu fui corrigindo eles, né? Eu não fui assim descartando o texto, nada. Eu Ah, peguei sim. o arquivo no Word, fui escrevendo, e depois, em alguns momentos, eu parava para reler, mas não teve nada que eu descartei assim. Teve depois uma correção geral que eu fui fazendo, que eu fui revisitando, né? Mas foi um processo assim escrito bem com bastante calma, né? Porque todo o processo desse livro tem quase 5 anos, né? Tem um período assim que eu comecei a escrever e a partir do momento que depois eu falei, ah, agora acabou esse livro, não vou escrever mais ele. Então durou quase mais ou menos 5 anos o processo. Então tem muitas coisas que acontecem na minha vida, né? De relacionamentos, viagens, lugares onde eu estou, onde eu não estou mais, pessoas que vêm, pessoas que vão. E depois para publicar também demorou bastante, porque era um material que eu queria dessa vez publicar para uma editora maior, então coisa que levava mais tempo, né? Então é um livro que demorou bastante durante o processo dele, assim, quase, eu te diria, uns 7, 8 anos, até desde o momento que eu comecei a escrever até sair agora publicado, né? E pegou um período assim bem específico, né, um período da nossa sociedade, né? Pegou pandemia, pegou transições, né, políticas e tudo mais. Então, é um livro que traz essa efervescência, né, essas novidades do mundo, né?
Porque ele estava ali, quando estava no começo do livro, era uma outra condição realmente política até no Brasil, e depois teve a pandemia, então mais pro final do livro ele, como era um livro que eu propunha escrever sobre o que estava acontecendo ao meu redor também ao mesmo tempo, não só de lembranças e coisas, era impossível não ser impactado, né, pelas coisas que estavam acontecendo. Então, mais pro final do livro, né, você vai vendo que ele tem muitas coisas sobre a pandemia, sobre isolamento social, sobre aquela coisa de... E ao mesmo tempo eu trato lá, né, da coisa de quando a gente teve o isolamento social, eu pude ler muito mais também, né? Então foi uma coisa que, para a literatura, estando em isolamento social, né, a gente estando em quarentena, essas coisas, também é uma coisa que, para a literatura, me ajudou, em certo sentido, a enfrentar toda a pandemia, toda a condição de isolamento com os livros, né? Então sempre os livros aí e a literatura como recurso mesmo, como ajuda, né, para seguir a vida. E mais para o final também tem toda a parte política que eu acabo escrevendo também, porque estava afetando a gente de qualquer maneira. Então não tem nenhum tema, nenhum texto ali que eu me tento me proteger no sentido de não tocar um assunto. Então tem tudo que eu sinto realmente ali, o que estava vivendo, eu deixo bem claro, né, as minhas posições, o que eu penso sobre tudo, mas é muito mais sobre um livro autobiográfico, né, sobre mim, mas é muito mais sobre a forma que eu vejo, né, as coisas e o mundo, né, uma coisa que eu quis compartilhar, que é minha, mas não no sentido dogmático, né, de fazer as outras pessoas enxergarem do mesmo jeito que eu, é simplesmente a minha visão, né, sobre as coisas, o modo que eu vejo o mundo, né, e eu sempre gostei muito de literatura autobiográfica, né. Eu sei que tem muita gente que faz crítica sobre a escrita autobiográfica, mas eu gosto muito. Sempre tem uma frase da Simone de Beauvoir que eu sempre repito e gosto muito, que ela diz: é impossível escrever sobre a vida, sobre si mesmo, sem iluminar a vida dos outros. Então, lendo os livros dela, os autobiográficos, né, que são os que eu mais gosto, A Força da Idade, A Força das Coisas, Memória de uma Moça Bem Comportada. Então, todos esses livros autobiográficos dela, ela escrevia muito sobre ela, mas ao mesmo tempo que ela estava escrevendo sobre ela, eu, quando estava lendo, também tinha partes iluminadas sobre mim, né? Me faziam lembrar sobre a minha vida. Então, acho que ler autobiografia, ler diários, ler todas as Ensaios, coisas né, que falam sobre na Gabriel? primeira pessoa. Oi? Ensaios, né? Também, porque também quando você está na escrita no diário íntimo, ali naquela coisa, sou muito interessado pela formação do escritor ou da escritora, ou seja, eu gosto de investigar os livros que essa pessoa lia, né, para se formar, como é que foi formado o caráter literário dela e tudo mais. Então também nesses livros, né, que são autobiográficos, eu acho que são ferramentas importantes para a gente aprender e investigar, né, quais são os livros favoritos de tal pessoa, como é que ela chegou a tal pensamento, o que ela leu para pensar aquilo. Então isso sempre me interessou muito. Então eu acho que também esse meu livro, de certa forma, tem muito sobre isso, né? Sobre os livros que eu cito, sobre as coisas que eu leio, no sentido de eu queria simplesmente compartilhar o entusiasmo dessas leituras. Então, coisas que serviram para mim quando eu estava lendo outros autores, eu acho que pode servir também para os meus leitores de agora lendo esse livro. Você comentou que a literatura ela é como uma arma para você, é isso, né? Que você tinha falado? Isso, é uma arma, né? Um recurso existencial. Né? E aí, Gabriel, assim, eu te acompanho já faz um tempo, sei do leitor inquieto que você é, se eu posso te definir assim. Eu acho que por essa entrevista as pessoas também já podem ter muito bem essa visão sobre você, essa inquietude sua com os livros, essa sua proximidade com os livros. E você usa a literatura para compor também, né, Gabriel? A literatura está presente no seu trabalho como músico, né, na arte da música, nas suas letras e de forma geral, né, assim, como que a literatura faz parte da sua vida e como que ela coexiste com os seus trabalhos com a música? É uma coisa que está impregnado mesmo, né, em mim. Assim, sempre que eu posso, eu tô com um livro. Se eu vou fazer um trabalho na rua, vou nos Correios, vou no banco, vou não sei aonde, eu sempre estou carregando um livro,
porque eu sei que vai ter um momento que eu vou ter que esperar, que eu vou, sabe? Então é um momento ali de tá lendo, né? Então é uma coisa que sempre está impregnada em mim. Então, mesmo que eu quisesse, seria impossível não ter algo de literatura nas músicas que eu faço, por exemplo. Mas muitas vezes eu faço de forma deliberada mesmo, de querer colocar um título de uma canção falando sobre um livro, ou fazer uma homenagem a um autor, a uma autora. Por exemplo, esse último disco, né, que a gente lançou, Atalhos, é A Força das Coisas. É um livro da Simone de Beauvoir, que é um livro que ficou comigo muito tempo, assim, sabe? E que me estimulou muito. Então, é uma forma também que eu vejo de não retribuir, mas uma forma de render homenagem, mesmo a coisas que me serviram demais e que me ajudaram. Porque, às vezes, para ter as inspirações de fazer uma letra, uma canção, às vezes mesmo sem saber, né, sem me dar conta, mas eu estou influenciado por determinada obra, por determinado livro que eu li. Então, é uma forma de render homenagem, né? Então, Até de eu sempre digerir, né, trabalho assim Gabriel? também, às vezes... Oi? Ah, é uma forma até de digerir isso, né? Essa arte, a escrita e tal, uma forma de digerir mesmo, né? De elaborar. Porque às vezes, quando você está lendo muito também, às vezes, é isso, eu senti muito isso, que eu às vezes até coloquei em alguns fragmentos do livro, né? Que às vezes eu sentia a necessidade de escrever um pouco sobre os livros que eu tinha lido, porque assim, era tanta leitura também acumulada que ia lendo, e às vezes, para poder dar um pouco de ordem no cérebro e para acomodar todas essas ideias que eu estava recebendo, né? Às vezes escrever alguns fragmentos me ajudava isso, às vezes transformar essas ideias que eu estava recebendo também em canções me ajudava a deixar a cabeça um pouco mais organizada, né? Então, mas é uma coisa assim muito prazerosa para mim. Eu vejo a literatura não no sentido aquela coisa de intelectualóide, aquela coisa meio blasé, assim, não, eu vejo uma coisa muito apaixonante, né? Sinto um entusiasmo muito forte. Então é aquela coisa de você pegou um livro, sublinhou uma parte muito importante, você quer mandar para alguém que você gosta, quer mandar para um amigo, que você sabe que aquilo lá vai estimular, vai ganhar o dia da pessoa. Então eu tenho muito isso na minha relação com os livros. E essa minha última pergunta, e agora você falando isso, é uma curiosidade, Gabriel. Teve algum texto que você começou a fazer pensando, né, nesse livro, e aí de repente esse texto virou uma música, virou uma composição, ou uma composição que você foi fazer, que você foi escrever e virou um texto? Já teve isso? Eu acho assim, não teve nenhum texto, um exemplo muito específico assim que esse fragmento virou uma música, nem nada, até porque são processos diferentes, né? Uhum. Eu prefiro muito mais escrever, na verdade, prosa, né, ou fazer uma narrativa do que escrever música. Para mim, o que é mais difícil toda a questão da rima, às vezes em escolher as palavras, o tempo da melodia, às vezes você não é tão simples de encaixar. Eu acho muito mais difícil assim você conseguir comunicar uma ideia através da música, assim, porque sempre, pela música fica sempre muito mais etéreo, né? Então até o próprio estilo de música que eu faço hoje em dia também é mais considerado dream pop, né? Então é mais onírico, fica mais etéreo, fica mais coisas assim que ficam no ar, né? E nos fragmentos escritos na prosa eu consigo me estender mais e tem mais espaço para isso, né? Uma outra forma, né? Mas eu acho que estão sempre interligadas, uma outra não tem como escapar muito, sabe? Às vezes eu tenho muitas canções sobre fins de relacionamento, sobre pensamentos existencialistas também, então isso também está completamente no meu livro aqui, no Agenda do Impossível. Ali tem vários fragmentos que falam mais ou menos sobre a mesma coisa que as letras, né? Mas de outro recurso. E o fato de você ter morado na Argentina, você morou no Chile também, é isso? Morei em Santiago também, né? E o fato de você ter morado no Chile, na Argentina, isso influencia o Gabriel, o escritor? De que maneira que essas vivências estão no seu trabalho, no seu livro? Não, tá, 100%, não só no livro também, né? Como nas músicas também, né? Depois eu comecei a escrever músicas em espanhol, a fazer parcerias com artistas latinos, porque nos últimos 10 anos, assim, eu viajei muito, né? Morei numa época em Buenos Aires, depois morei em Santiago, mas depois voltei a morar no Brasil, mas ao mesmo tempo eu ia muito para lá, voltava, então
é quase como um nômade mesmo, fazendo esse périplo pela América Latina, né? Então eu coloco muito isso nos livros também. E uma coisa que me ajudou muito foi o idioma, né, espanhol. Então, a partir do momento que eu consegui aprender bem, a falar melhor e a ler, especialmente em espanhol, isso aí me abriu um mundo literário, né, e possibilidades muito maiores, porque aí eu pude ler no original, né, livros escritos pelos escritores latino-americanos ou espanhóis, né, pela língua espanhola, mas também livros e traduções que nem tinham no Brasil, né, coisas do alemão que traduziram para o espanhol que ainda a gente não tem traduzido, né, por exemplo, tem um filósofo alemão que chama Lichtenberg, que eu gosto muito, cito no livro também, que era um escritor de aforismos, e acho que não tem livro dele no Brasil, né? Não tem livro publicado em português. Então, são vários livros que só tem em espanhol ainda, né? Então, também com essas viagens e com esse aprendizado do espanhol, eu pude ampliar o meu repertório literário, assim, de uma maneira quase exponencial. Quando você foi morar nesses países, você já sabia alguma coisa de espanhol, já? Quando eu fui morar em Buenos Aires na primeira vez, eu não sabia nada, não tinha ideia nenhuma do que era, e aí, morando lá, conversando, aprendendo, durante muito tempo, assim, fui pegando e fui melhorando, né? Porque às vezes a gente acha que é uma língua assim, é uma língua parecida, né? O português com o espanhol, mas tem muita sutileza ali, muita coisa que é diferente, sabe? E que não é tão simples a aprender, mas E na depois de leitura foi muito, a muito mesma coisa. Você tempo. foi aprendendo também, foi lendo ali e foi aprendendo a ler em espanhol. Aí uma coisa ajudou a outra, né? Porque a partir do momento que eu comecei a ler realmente espanhol, claro que os primeiros livros é aquela coisa, né? Você lê muito mais devagar, mas funciona também como exercício, né? Quando você está aprendendo uma língua nova, acho fundamental. E aí, a partir do momento que eu fui melhorando a leitura, isso foi ajudando a entender melhor o que eu estava escutando, ou a falar, e aí uma coisa vai ajudando a outra e o caminho vai muito mais rápido, né? Então a literatura também me ajudou até nisso, até a aprender uma nova língua de maneira mais rápida. E aí, Gabriel, a gente está já se aproximando do fim do nosso bate-papo e você já comentou de algumas inspirações. Falou da Simone, falou do Camus, enfim. Quais são as suas maiores inspirações assim na literatura ou os nomes que você mais acompanha, que você mais admira o trabalho? Tem vários, né? Tem muitas culpas. A Simone de Beauvoir, por exemplo, é uma que eu sinto como se fosse uma amiga minha, assim, porque eu sempre recorro a ela. Tem alguns livros que eu não li ainda dela que eu estou deixando para ler aos poucos, assim, também para não ler tudo. E ela produziu muita coisa, né? Tem muita, mas eu gosto muito dela. Um autor que sempre assim, quando eu comecei a ler muito, assim, é o Dostoiévski, que eu li quase todos dele, que eu adoro a atmosfera que ele cria, assim, nos romances. Muita gente que diz que ele nem é um grande escritor, assim, sabe, de literatura, mas o que eu mais gosto dele são as atmosferas, o clima que ele consegue entregar para cenas, né? Que ele escreve os personagens dele, tudo meio, são personagens diferentes, né? Com pé assim, quase todos são meio loucos, assim. Então, eu sempre busquei isso também na literatura, uma coisa para sair um pouco daquela mesmice, aquela coisa medíocre mesmo que eu via ao meu redor, especialmente em Birigui, né? Aquele tipo de personagem muito medíocre que eu via e encontrava nos livros pessoas diferentes, personagens diferentes. Então isso sempre me entusiasmou muito. Então Dostoiévski, no começo também o Thomas Mann, eu li um livro que chamava Buddenbrooks, que fala justamente sobre uma família decadente no interior, assim, da Alemanha, e também me pegou muito. O Thomas Bernhard, que é um austríaco, que é muito violento assim no que ele escreve, muito expressivo, uma forma que ele critica o próprio país dele, os outros, enfim, tem uma maneira muito peculiar de escrever, eu acho muito engraçado também, com muito humor. É um dos meus autores prediletos também. E assim, tem muita gente, né? E na filosofia, sem dúvida, o Nietzsche, que é o que mais me acompanha, assim, é o filósofo que eu mais gosto, é o Nietzsche.
Mas eu leio de tudo também, desde até literatura contemporânea. 2 semanas atrás estava dando aquela brasileira que ganhou, estava concorrendo a um prêmio importante ali, Ana Paula que é, Maia. acho que é Ana Paula Maia. Eu li, eu achei maravilhoso o livro dela lá sobre os caras na prisão e tudo mais. Então eu tô lendo muita coisa, assim. Eu sempre leio um pouco, sempre tô com pelo menos 3 livros, assim, lendo ao mesmo tempo. Eu tento manter como um de filosofia, um de literatura, não, romance, e outro de divulgação científica. Então fico sempre com esses 3 aí. Mas eu leio muita coisa, assim, não tem nada que me trave, assim. Se for literatura boa ali, não tem preconceito, não. Eu pego ali e me envolvo com o livro. E você falou da questão dos personagens, né? É muito isso, né? Como os personagens que são complexos, né? Você falou aí, são todos meio loucos nas histórias do Dostoiévski e tal. E aí, como que isso acrescenta na história, né? A questão dos personagens complexos, esses que não são certinhos, não são bonzinhos e tudo mais. É impressionante isso, né? Como que ele muda a qualidade dessa história. E não só isso também, né? Porque às vezes, quando você está no dia a dia, né, às vezes nas conversas com os amigos, com os familiares, né, às vezes parece que está todo mundo meio que fingindo, né? Você não sente às vezes, uma autenticidade, né? Então, foi uma coisa que a gente conversou muito lá no lançamento do livro também, sobre essa busca de uma vida autêntica, né? Onde ela estaria, né? Tal. Muitas vezes eu não consegui encontrar o autêntico na vida real, né? Com as pessoas que estavam ao meu redor ou com as situações que eu via, e eu fui acabar encontrando o autêntico, né? Que eu estava buscando nos personagens. Então, também às vezes é um paradoxo isso, né? De você estar encontrando o autêntico, às vezes em personagens de livro, né? Mas ao mesmo tempo, todos os personagens, né, dos livros foram inspirados também pela vivência desses autores, né? Através de pessoas reais que eles conheceram, né? Então, é tudo uma coisa meio que está impregnada uma da outra ali. Então, mas é isso, a literatura é um tempo diferente, é uma outra chance que a gente tem de observar e de refletir. Então, para mim, eu enxergo também a literatura como escape, né? Que eu falo, até coloco isso no livro, que é uma maneira de você escapar às vezes da realidade que você está vivendo e você querer, você está passando por uma determinada situação, esquecer e viajar, mesmo durante a pandemia, por exemplo, né? Foi uma coisa que me ajudou muito a escapar daquela situação e entrar em outras histórias, entrar em outros mundos mesmo. Então, esse poder imaginativo e transportador que a literatura tem, ele é real mesmo. Ele acontece no momento que você está concentrado numa leitura lá. Então, para mim, é um prazer que eu acho até inesgotável, porque faz tanto tempo já que eu leio, assim, faz uns 20 anos que eu leio muito, assim. Então, e não é uma coisa que me cansou, que eu falo, eu não aguento mais, não quero mais. Ao contrário, é uma coisa que vai demandando cada vez mais literatura e você vai precisando mais. Mas isso também me ajuda, ao mesmo tempo de situações que eu enfrento na vida, no dia a dia, eu estou sempre já imaginando a literatura também. Então, te ajuda a pensar com outro tempo, a ter uma outra perspectiva da vida. Enfim, eu acho que tem muitas coisas positivas aí que a gente pode extrair da literatura. É um clichê, mas é a pura verdade, né? Que a literatura salva. Acho que todo mundo que já era um pouco leitor ou queria ler mais, né? Queria se tornar um leitor, a pandemia foi crucial, né? Tanto é que a venda de livros, se eu não me engano, teve aí um salto, né? Durante o primeiro ano aí de pandemia. E Não, e é um outro tempo, é um outro tempo, é uma outra, para escapar das telas também. Eu também não gosto muito de ler nos devices, assim, nas telas. Eu gosto de ler o livro no físico, né? Ter o peso dele, cheirar o livro, mas é outro tempo de leitura também, né? Você sair aquela coisa de estar no scrolling ali, de estar passando feed, às vezes você fica 1 hora no celular ali passando, vendo coisas, sendo impactado por um monte de informação e você sai dali, você sente que está vazio, né? Você não absorveu nada, você está completamente disperso. E com o livro, às vezes, quando você consegue encaixar uma leitura que você está concentrado, uma coisa, pode ser filosofia, pode ser romance, mas depois você sai de 1 hora de leitura
concentrado, assim, parece que você sai novo, né? Renovado. Você sai com mais força. É. E o dia, eu sinto muito isso. O dia que eu não consigo ler, parece que o dia não rendeu absolutamente nada pra mim. Não tiro nada de bom desse dia. Posso pegar 10 minutos ali entre um horário de almoço, entre um trabalho e outro, mas parece que o dia que eu não leio é um dia que não rendeu nada. É, Exatamente, eu sinto isso também. Por isso que às vezes tem dias igual você está falando, né? Que não conseguiu ler, às vezes você até pensa pior, porque às vezes, só umas vezes 20 minutos de leitura já vai te ajudar, às vezes, a tomar uma decisão ou ter um pensamento ali na frente que vai ajudar no teu dia a dia, que às vezes não tem nada a ver com literatura, mas te ajudou a organizar melhor as ideias. Então, para mim, eu só vejo coisa positiva aí em estar mergulhado na literatura. E Gabriel, toda entrevista no finalzinho eu faço algumas perguntas assim, meio aleatórias com o entrevistado. E aí, mais assim, no sentido de dicas, de descobertas, né? E eu queria que você falasse qual que é o livro que você está lendo hoje, assim, qual que é ou um dos livros que você está lendo hoje, ou quais são os livros que você está lendo hoje? Eu tenho aqui do lado de alguns aqui que eu tô lendo. Ó, esse aqui eu tô acabando, falta 5 páginas só, que é o Dinheiro do Emile Zola, que eu nunca tinha lido nenhum livro dele, naturalista, muito legal. Ele fala sobre o pessoal da Bolsa de Valores, inclusive até pouco tempo atrás no Brasil estava vivendo esse negócio de muita gente entrando na Bolsa com tudo, né, fazendo apostas e tudo mais. E ele aqui escreveu um livro quase 200 anos atrás e é impressionante como ele consegue captar esse clima do mundo do mercado financeiro e com muita ironia também, muitas coisas. Eu estou lendo esse aqui do Samuel Beckett também, Molloy, que é o começo da trilogia que ele escreve. Eu nunca tinha lido nada dele também. Uhum. E tô lendo. E o que mais que eu tenho aqui? Eu tô lendo finalmente o livro do Marx aqui, o Capital. Estou no Capital 2 que eu estou estudando também. Que saiu pela editora O Book, é muito bom. E então também para entender, né, como é que é um livro que eu sempre quis ler, mas também sempre tinha deixado para frente. E agora estou conseguindo entender melhor, estudando. Mas eu tô lendo também um livro que não está aqui, está lá na sala, que é o Conversações nos Últimos Anos de Vida do Goethe, que o Eckermann, que foi um amigo dele, escreveu, e que foi um cara lá que conviveu com o Goethe ali, teve acesso a ele. Então ele narra basicamente as conversas que ele teve com o Goethe nos últimos anos de vida. Então ele teve um acesso muito grande e ele Nossa. voltava para casa e ia escrevendo. E é muito interessante porque já era um cara, já estava completamente experimentado na vida, né? O Gates, então ele tem muita sabedoria ali. Então, às vezes em conversas informais ali que ele estava tendo com esse cara, aí depois o Eckermann vai lá e traduz isso para o livro, coloca no livro. Então é uma leitura muito interessante, assim, de sabedoria, né? Para um cara que produziu muita coisa de vida, viveu muito, que foi o Goethe, e então tem muita coisa que você pode aprender, né, com ele. Então é isso, são essas leituras atuais, né, que eu estou embalado. E compartilha também uma descoberta recente que você tenha feito na literatura. Então, uma descoberta recente que eu gostei foi essa dessa brasileira que eu não conhecia, né, Ana Paula Maia. Eu gostei muito de ter lido ela. Deixa eu ver, em outras, uma descoberta, assim, tem, tem uma sueca que eu li agora também que chama Ia Gainsberg, que ela escreveu um livrinho pequeno, autobiográfico também. Gostei muito. Tem um livro que está vendendo bastante, chama Rejeição, que é de um cara americano, mas acho que ele nasceu na Tailândia. Chama Rejeição. É um livro que tem coisas mais contemporâneas, né? Uma linguagem mais que ele trata com bastante ironia e sarcasmo de coisas de rede social, de uma linguagem super contemporânea. Também gostei bastante, achei muito engraçado, divertido. Eu esqueci o nome do cara, né? Eu tô com ele aqui, senão eu mostrava. Tá, Mas chama Rejeição. certo. E uma indicação, ou quantas indicações você quiser dar aí de literatura.
Eu sempre gosto de indicar Assim Falou Zaratustra, do Nietzsche, que para mim, é um dos maiores livros de todos os tempos, assim, para mudar a cabeça, assim, É o livro da favorito de pessoa. muitas pessoas, né? Isso daí. É, esse livro não tem... Tem muita gente que vai odiar também, mas é um livro que eu sempre falo. E tem um livro que eu tenho muito carinho, que eu gostei muito. Não é um livro fácil de ler, assim, não é um livro pequeno, é um livro grande, tem umas 800 páginas, mas é um livro que mudou também a minha concepção de literatura, que me fez me apaixonar pela literatura mesmo. Também Os Buddenbrooks, do Thomas Mann. É um livro que ele começou a escrever com 20 anos, super novo e tal, que conta a história a decadência de uma família alemã no interior de uma cidadezinha pequena, né? Então, especialmente para quem é do interior, né, como eu, você, e aí o pessoal que nasceu no interior, fora das capitais, eu acho que vai se sentir bastante entusiasmado aí com a leitura. Perfeito, Gabriel. E antes da gente terminar, então, como que as pessoas podem adquirir o seu livro, o Agenda do Impossível? Ele está em todas as livrarias, assim, as principais livrarias. Apesar de que a gente hoje em dia tem cada vez menos livrarias físicas, né? Isso que é uma pena. Quando eu tinha a minha livraria, a Livraria Moscou, é uma das poucas independentes no país, assim, também. E aí a livraria faliu, foi fechando, como várias no Brasil, né, foram fechando, porque a internet foi dominando tudo, né? Mas nada como você poder ir na livraria pessoalmente, pegar lá, sentir o livro, abrir, né, e ter uma compra casual ali. Acho que esse é o mais legal das livrarias físicas. Mas como é uma editora que está crescendo bastante, uma editora que participou da feira do livro agora de São Paulo, uma editora assim, tá, então o livro está, para minha sorte, ele está em todas as principais livrarias do país e está em quase todos os sites, assim, né? Na Amazon também consegue comprar, bastante gente comprou na pré-venda, então é fácil de adquirir, assim, quem quiser. Quem não pode se puder visitar uma livraria pessoalmente é o melhor, mas se tiver em lugares que não tem, né? A livraria pela internet consegue achar facilmente.